Shalom Ubrahá. Nossa aula de hoje é sobre Moshe Rabbeinu, sobre o nosso grande líder, o maior de todos os profetas, que foi Moshe. Moshe Rabbeinu nasceu no dia Zain de Adar, que é hoje. Moshe Rabbeinu faleceu no dia Zain de Adar, e por isso dizem nossos sábios que os grandes tzadikim, eles têm uma vida completa. Ou seja, no mesmo dia que ele nasceu, ele falece. Moshe Rabbeinu completou 120 anos, faleceu, e mesmo que essa regra ela não é aplicada a todos, quer dizer, não quer dizer que se alguém não faleceu no dia que ele nasceu, ele não é um tzadik, mas essa é uma característica de pessoas que viveram a vida inteira, ou seja, dias completos, faleceram no mesmo dia que nasceram. Moshe Rabbeinu nasceu no Egito na pior de todas as situações. Quando ele nasceu, o faraó decretou que toda criança judia que nascer vai ser jogada no rio. E Hashem fez um milagre tão grande para ele. A mãe dele fez uma cestinha impermeável com piche, colocou no rio para ver o que vai acontecer. E a Miriam, a irmã dele, ficou próxima a essa cestinha. Nessa hora veio a filha do faraó com as jovens ajudantes dela. E nossos sábios perguntam o que a filha do faraó veio fazer nesse rio. Por que ela precisava estar lá? Se era um lugar que jogaram crianças pequenas, Deus me livre, o rio tinha crocodilos, tinha... E como pode ser que a filha do faraó veio nesse rio? Dizem nossos sábios, ela veio se converter ao judaísmo. Ela veio mergulhar, se purificar das idolatrias do seu pai. E sendo que a regra da Torá é Megalgelim Zchut Alidei Zakai, quando Hashem quer fazer uma coisa boa nesse mundo, ele faz essa coisa boa por meio de uma pessoa boa. Por causa disso, na hora que ela veio se purificar das idolatrias do pai dela, veio se converter ao judaísmo, mergulhar no rio, Hashem já trouxe para ela mais uma mitzvah, mais uma coisa boa para ela fazer. Ela encontrou na cestinha nada mais, nada menos do que o maior profeta, foi o futuro maior profeta de todas as gerações. Ela estendeu o braço, não conseguiu chegar até a cestinha, e Hashem fez um milagre, o braço dela se estendeu. Uma coisa, aí ela viu realmente aqui, não é uma coisa simples. E ela tentou, o neném estava chorando, ela deu para as jovens ajudantes dela, naquela época não tinha anticoncepcional, todo mundo tinha filhos, então toda jovem ajudante, ela tinha leitinho, que ela dava de mamar. Então ela deu para as jovens ajudantes para darem de mamar para o neném. E ele não quis mamar de ninguém, continuou chorando. Ela falou assim, neném, também o braço dela se esticou, também ele estava chorando como se fosse já um nar, um jovem, não como um nenenzinho. E aí a Miriam, a irmã dele, veio e falou para ela, olha, eu te consigo uma mulher judia para dar de mamar para essa criança, e ele vai mamar dela. Foram para casa, nada mais, nada menos da Yocheved, da mãe de Moshe Rabbeinu. A filha do faraó colocou os soldados dela lá, falou, olha, vocês tomam conta dessa criança, quando ele desmamar, quero ele no palácio, ele é o meu filho. E a mãe de Moshe, então, deu de mamar para ele. Depois que ele desmamou, a filha do faraó veio, levou ele para o palácio. E nós sabemos que quando ele saiu do palácio do faraó, ele viu um soldado egípcio tentando assassinar um judeu a chicotadas. Moshe Rabbeinu falou o nome de Hashem, um nome que tira a alma do corpo. E esse soldado morreu. E assim Moshe salvou a vida daquele egípcio, daquele judeu. E aí se pergunta, como pode ser que Moshe Rabbeinu sabia o nome de Hashem que tira a alma do corpo? E da mesma maneira que a Bátia, ela levou ele para mamar da mãe dele, ela com certeza trouxe o pai dele para o palácio para dar aulas particulares para o filho dela.
E mesmo assim, tem também uma opinião de que vinha um anjo do céu ensinar para ele Torá. Então as duas coisas são certas. Ou seja, o que a gente sabe é que Moshe Rabbeinu, quando ele saiu do palácio do faraó, o jovem Moshe, ele já sabia toda a Kabbalah, já sabia todos os nomes de Hashem. E depois que ele matou aquele egípcio para salvar a vida daquele judeu, ele encontrou aquele judeu batendo em outro judeu. Aí ele pergunta para ele, você é um rachá, por que você está batendo no outro que é igual a você? Aí ele fala, você quer agora fazer para mim o que você fez para o egípcio, para me salvar, que você assassinou lá o egípcio, você vai agora me assassinar para salvar ele? Aí Moshe Rabbeinu falou, agora eu estou entendendo por que o povo de Israel está no exílio, por que a gente está sofrendo, porque eles são os delatores. Olha que coisa grave. Então Moshe Rabbeinu, ele falou, agora todo mundo vai ficar sabendo disso. E chegou na casa do faraó essa notícia que Moshe matou um soldado que estava cumprindo a sua função com muita dedicação e empenho, tentando assassinar os judeus chicotados. Deus me livre. Então, diz o Rebbe que o fato de Moshe Rabbeinu ter pensado assim, que agora todo mundo vai ficar sabendo, essa fé que ele teve, isso foi o que causou de todo mundo ficar sabendo, até o faraó saber. Porque se Moshe Rabbeinu tivesse falado, olha, Hashem vai me proteger, mesmo que esses dois contassem para o mundo inteiro, as pessoas iriam falar, são dois bandidos. Eles estão inventando uma história. São dois pobres judeus aí, escravos, quem vai acreditar neles? Por causa que Moshe acreditou que, porque essa pessoa falou para ele, Moshe Rabbeinu entrou na paranoia, vamos dizer assim, a palavra em português é paranoia, né? Você ficar pensando o que a pessoa pode fazer contra mim. Será que a pessoa vai me processar? Será que a pessoa vai... O que ela pode fazer contra mim? O fato de Moshe Rabbeinu ter entrado na paranoia que o faraó vai ouvir isso, essa fé que Moshe Rabbeinu teve, que o faraó vai ficar sabendo disso, isso causou com que o faraó ficasse sabendo disso. Diz o Rebbe, se Moshe Rabbeinu não tivesse fé nisso, se ele imaginasse, olha, Hashem já vai dar um jeitinho que todo mundo vai esquecer essa história. Se ele não tivesse a paranoia, nada teria acontecido. Então, daqui a gente aprende a primeira coisa. Sempre que você pensa que alguém pode te prejudicar, baixa a descarga, não pensa mais nisso. Pensa que Hashem pode te ajudar. No lugar de pensar que alguém pode te prejudicar, pensa que Hashem pode te ajudar. Ah, mas você está com mais certeza de que alguém pode te prejudicar do que Hashem pode te ajudar? Então vai rezar para aquela pessoa mais fácil do que Deus. Quer dizer, isso que ela pode te prejudicar, isso para você é mais real do que Hashem pode te ajudar, do que Deus pode te ajudar. Então, por que você está rezando para Deus? Reza para aquela pessoa, ela é mais forte do que Deus, né? Então, isso que a gente tem que imaginar o tempo todo. Se você está com uma paranoia de que alguém pode te prejudicar e você acha que Deus não pode te ajudar, então vai rezar para aquela pessoa que pode te prejudicar. Você já está considerando ele mais do que Deus. Então, claro que isso é só um exemplo, né? Não é? Deus me livre. Então, a gente entende desse exemplo que se você acha que alguém pode te prejudicar, você tem que saber, Hashem vai me fazer todos os milagres necessários e ninguém vai conseguir me prejudicar. E em frente. Então você imagina, se ninguém vai conseguir me prejudicar, por que então de vez em quando nós somos perseguidos? Por que alguém tenta nos prejudicar? E a pessoa, Deus me livre, está andando na rua, tem um leão. O leão ruge para ela e ele não come ela, nada acontece. O leão ruge e ruge e ruge, o ano inteiro o leão está rugindo e o leão continua rugindo o outro ano também, e o outro ano também, até que um dia o leão morreu de velho. Então a pessoa pergunta, tá bom, o leão não me comeu.
Mas cada rugido dele, eu pensei que esse leão ia me comer. Eu entrei na paranoia, eu entrei no desespero, eu perdi a minha saúde, eu perdi peso, eu perdi o apetite. E sempre que o leão rugia, eu imaginei que o leão ia me comer. E no fim o leão não me comeu. E o que eu faço agora? Vou reclamar? Eu falo, não, ao contrário, Hashem fez um milagre, que o leão não me comeu. Então por que, se Hashem já fez um milagre para o leão não me comer, é um milagre mais fácil ainda para Hashem de não colocar o leão no meio do caminho? Por que Hashem já não fez um milagre mais fácil do leão não me encontrar? Porque ele fez um milagre mais difícil, do leão estar cara a cara comigo a vida inteira até o leão morrer de velho e não me comer. E aí você entra no livro chamado Mishlei. Esse livro do rei Salomão mais sábio de todos os homens. Aqueles livros são chamados de escrituras. Tem a Torá, Moshe Rabbeinu escreveu a Torá. Torá é o Chumash. Chumash são 5 livros traduzido como Pentateuco. Você lê o Chumash, você se torna um pentacampeão. Você lê toda a Parashá, o Chumash é dividido em Parashiot. Ele é dividido em livros, então vamos começar. O Chumash, a palavra Chamesh em hebraico quer dizer 5. Chumash quer dizer 5 livros. Então o Chumash, a profecia de Moshe Rabbeinu, tem o livro de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Essa é a divisão básica do Chumash. O Chumash é chamado de Torá. Depois todos os outros livros sagrados também são chamados de Torá, mas aí já é um nome mais genérico. Mas quando a gente fala só a palavra Torá, especificamente é o Chumash. Esses 5 livros, cada um deles é dividido em parashiot. E a gente vai aprender depois de cor todas as parashiot no nosso grupo, na aula de hebraico. Temos um curso de hebraico para maternal. Ou seja, assim, o curso de hebraico é método para crianças de 3 aninhos de idade, mas por causa disso, para os brasileiros é muito bom, porque o brasileiro, quando vê uma letra em hebraico, ele acha que é japonês. Então ele tem medo. Se o professor vai ficar muito sério na aula, ele vai ficar com mais medo ainda. E eu vejo muitas vezes na rua tem a autoescola para habilitados. Quer dizer, você tem trauma de dirigir, e tem uma autoescola especial para quem tem trauma de dirigir. O nosso curso de hebraico é para crianças, mas o nosso público-alvo são os adultos. Porque adultos que têm trauma de repente ver letras diferentes que se escrevem da direita para a esquerda. Ou dificuldade, né? Porque a sua didática ela é mais fácil. E consoantes sem vogais. Então fizemos um curso de hebraico para principiantes, mas esse curso é o curso de hebraico para o maternal de 3 a 123 anos de idade. De 3 anos para cima. E os adultos estão se dando melhor nesse curso do que por causa que ele é fácil. E aí nós vamos aprender todas as parashiot, tem as musiquinhas da parashiot, tem as musiquinhas. Primeiro Chumash Bereshit. Vamos ver em quantas divisões ele tem. Bereshit Noach lech lecha vayerach hayesara toldot vayetze vayishlach vayeshev miketz vayigash vayechi. Chumash Bereshit é dividido em 12 parashiot. Depois Chumash Shemot va'era bo beshalach yitro mishpatim trumat etzaveh ki tisa vayakel pekudei. Chumash Shemot é dividido em 11 parashiot. Depois a gente continua com os outros também. Às vezes 2 parashiot são lidas juntas, porque lá em Israel a festa judaica tem um dia a menos do que aqui no Brasil. Pesach lá são 7 dias, aqui são 8 dias.
Sukkot lá são 7 dias, aqui são 8 dias. No dia da festa do Yom Tov, se lê a parte da Torá do Yom Tov, da festa judaica, não se lê a parte da Torá da Parashá. Então por isso sai uma diferença entre a leitura em Israel e aqui, e para a gente fazer a sincronização da leitura, às vezes aqui a gente tem que ler 2 parashot juntas, enquanto lá eles leem separadas, porque eles leram uma parashá. Quando a gente leu a parte de Pesach, eles leram uma parashá, e aí na outra semana eles já estão na outra parashá, então a gente vai ler às vezes 2 parashot juntas para sincronizar com eles. De qualquer maneira, voltando aqui para o assunto do Chumash, voltando aqui para Moshe Rabbeinu, aqui a parte principal da história. Moshe Rabbeinu saiu do palácio do faraó, salvou a vida de um judeu, matando aquele soldado que estava assassinando ele. Moshe Rabbeinu não teve fé que Hashem ia ocultar todo aquele assunto, e o faraó ficou sabendo, e Moshe Rabbeinu foi julgado, foi condenado. E voltando para o nosso exemplo, quando a pessoa está na frente do leão, o leão está na rua, e a pessoa pensa, por que Hashem tem que me fazer um milagre tão grande como aconteceu para Moshe Rabbeinu, que na hora que ele foi condenado, a pessoa foi dar o carrasco, foi cortar a cabeça dele com a espada. Hashem fez um milagre muito grande, a espada dele virou o mármore, e o pescoço de Moshe virou mármore, e a espada do carrasco bateu no pescoço de Moshe e voltou para o carrasco morreu. Assim diz o Midrash. Moshe Rabbeinu se salvou. Por que Hashem tinha que fazer um milagre tão grande? Porque no caso do exemplo do leão, Hashem tem que fazer um milagre tão grande do leão estar do seu lado, o leão não te comer. Se Hashem podia ter feito um milagre menor, do leão não aparecer. Então, aí vamos para o livro do Rei Salomão. O Rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, ele fala no livro que é categoria de Torá escrita, mas não Torá escrita no nível de Moshe Rabbeinu, de profecia de Moshe Rabbeinu, mas já está no nível de escrituras, que aqueles grandes tzadikim escreveram aqueles livros com Ruach HaKodesh, com uma inspiração divina, e o rei Salomão, com a inspiração divina, ele escreveu Elokim Mevakesh Nirdaf, que Hashem vai procurar o bem da pessoa que está sendo perseguida. Então, aí a explicação dos nossos sábios. Hashem, Deus, ele deixa tudo que ele está fazendo para ajudar a pessoa que está sendo perseguida, mesmo que uma pessoa boa está perseguindo uma pessoa ruim, Hashem deixa tudo que ele está fazendo para ajudar a pessoa ruim. E quanto mais, se é o contrário. Mas até esse caso, então assim, você, não importa o que você é, se você quer perseguir alguém porque você acha que ele merece, a regra divina é Megalgalim Zchut Alidei Zakai V'Chová Alidei Chayav. Hashem faz uma coisa boa nesse mundo por meio de uma pessoa boa e uma coisa ruim por meio de uma pessoa ruim. Se você inverteu agora as Yotzrot, você agora vai ser a pessoa ruim, você agora vai perseguir alguém, saiba que agora você está dando força para aquela pessoa. Agora Hashem está deixando tudo que ele está fazendo para ajudar a pessoa que está sendo perseguida por você. Então agora você entrou pelo cano, como se diz no português, claro. Por isso, assim, você está na sua razão de que você tem que perseguir alguém, mas essa não é a sua função. O tribunal divino vai encontrar uma pessoa ruim para fazer isso. Você, na sua função, você tem que fazer o bem. Então o rei Salomão falou, Elokim Mevakesh Nirdaf. E o Rav Moshe Kramer de Vilna, ele explica que nas maldições da Torá está escrito que o Rav Moshe Kramer, e hoje é o Yortzad de Moshe Rabbeinu, ele explica que nas maldições da Torá, uma das maldições é que a pessoa está fugindo e não tem ninguém perseguindo.
E ele falou, pera, colocar essa maldição aqui por engano, porque isso é uma bênção, não é uma maldição. Como a Torá se atrapalhou de uma maneira dessas, colocou aqui uma bênção, você está fugindo e não tem ninguém perseguindo, se não tem ninguém perseguindo, quer dizer que é bom. Falou, não, é a maior de todas as maldições. Porque na hora que alguém te persegue, Hashem deixa tudo que ele está fazendo para ajudar você. Na hora que não tem ninguém te perseguindo, isso é uma maldição. Sua vida vai travar. Sua vida vai... Você vai ficar na mesmice. Você vai tentar progredir, não vai conseguir, tudo vai ficar igual. E vai ser um retardo de vida. Vai perder tempo à toa. Na hora que alguém está te perseguindo, aí tudo flui. Na hora que não tem ninguém te perseguindo, a vida entra no retardo. Por isso que isso é uma maldição. Então, voltando por causa de Moshe Rabbeinu, o faraó perseguiu ele e tentou assassinar ele. Hashem fez um milagre muito grande. O pescoço dele ficou mármore, a espada do carrasco bateu e voltou para a cara do carrasco, cortou a cara do carrasco em dois. E Moshe Rabbeinu conseguiu fugir nessa confusão. Moshe Rabbeinu conseguiu fugir. E os Midrashim contam 1001 histórias, como ele conseguiu fugir, para onde ele fugiu, mas o que a gente sabe, o Targum Yonatan, vou pular parte que ele fugiu para Cush, lá ele ficou rei de Cush, tem Midrashim, não faltam, mas o Targum Yonatan fala uma coisa interessante, que ele chegou em Midian. O Itró era dissidente do faraó. E na hora que Itró viu Moshe... Dissidente. Quer dizer, ele era o conselheiro do faraó. Na hora que o faraó fez o decreto que vai jogar as crianças judias no rio, o Itró se demitiu. Ele falou, ele não pode participar de um governo desses. Então ele saiu do governo. Ele já saiu de ser um dos conselheiros do faraó. Ele conhecia Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu chega em Midian. O Targum Yonatan, na tradução do Tana Yonatan ben Uziel, aluno de Hillel, a tradução dele para aramaico, lá ele explica que Itró colocou Moshe Rabbeinu num buraco 10 anos. E a Tzipora levava para ele pão e água todo dia. E aparentemente é uma história estranha, que necessita de uma explicação. E qual a explicação para isso? O Itró, ele tinha simpatia por Moshe Rabbeinu. O Itró também tinha deixado o governo do faraó. Afinal das contas, com quem Moshe Rabbeinu se casou? Com a filha do Itró. Então, como pode ser se Itró tivesse colocado Moshe Rabbeinu no buraco porque suspeitou que ele é um foragido procurado pelo Interpol, pelo FBI, pelo não sei o que mais, o Brasil não tem um sistema de... Nem funciona. Então, se esse é o motivo dele, ele acha que o Moshe Rabbeinu é um foragido, como no final ele dá a filha, a Tzipora, para se casar com Moshe? Então alguma coisa aqui tem que ser explicada. E vi uma explicação muito interessante. Quando Rabbi Shimon Bar Yochai fugiu dos romanos, ele fugiu com o Rabbi Eliezer para uma caverna. Moshe Rabbeinu fugiu do faraó, o faraó iria procurar ele em lugares assim. Moshe Rabbeinu era uma pessoa importante, então ele tinha que encontrar uma caverna para se esconder. Como o Rabbi Shimon Bar Yochai se escondeu dos romanos, se escondeu numa caverna. E o Itró deu para ele essa caverna. Ele falou, olha, eu tenho uma caverna aqui na minha casa, você pode se esconder aqui, vai ser um prazer. E a filha do Itró, a Tzipora, levava para ele, para Moshe Rabbeinu, levava comida toda manhã. O que Moshe Rabbeinu, na hora que ele saiu do palácio do faraó, já sabendo toda a Cabala, a ponto de ele falar o nome de Deus que tira a alma do corpo. E agora o que ele vai fazer? A Tzipora trouxe para ele a comida. O que ele vai fazer agora? Vai falar muito obrigado? Vai falar um Dvar Torah. Como o Rabbi Shimon Bar Yochai estudou com o Rabbi Lázaro, o filho dele, estudou 12 anos com ele dentro da caverna. Da mesma maneira, agora Moshe Rabbeinu recebe o cafezinho da Tzipora. Tem que ensinar a Kabbalah para ela. O que ele vai fazer naquele buraco o dia inteiro? Estudar a Torá com ela.
afinal das contas, depois de 10 anos, diz o Midrash, os dois se casam, tem a história do cajado, que tinha um cajado do Adam Arishon, que Hashem criou, bem nas Mashot, Hashem criou um cajado depois do pôr do sol do sexto dia da criação, antes da saída das estrelas. Todas as coisas que foram criadas naquela ocasião eram coisas semi-espirituais, meio materiais. Hashem criou um cajado. Esse cajado era o cajado do Adam Arishon, chegou até o Yosef. Yaakov desceu para o Egito, levou esse cajado para Yosef. Quando o Itró se demitiu do trabalho com o faraó, Itró pegou esse cajado e levou de lembrancinha, roubou lá do museu do Egito, pegou o cajado do Yosef, o museu da casa do faraó, pegou o cajado do Yosef e levou com ele lembrancinha para Midian, fincou o cajado na entrada do jardim da casa dele e ninguém mais conseguiu tirar aquele cajado de lá. E aí ele falou, quem tirar esse cajado daqui vai se casar com a minha filha, com a Tzipora. E Moshe Rabbeinu, então, depois que passou o perigo, a Moshe Rabbeinu sai do buraco, já pode entrar na vida normal. Diz o Midrash, ele leu os nomes de Hashem que estavam naquele cajado, estavam lá os nomes das 10 pragas também, e tirou o cajado. E ele se casou com a Tzipora, e ultrapassamos já o nosso tempo, então vamos ter que falar mais sobre Moshe Rabbeinu. Vamos falar mais, se Deus quiser, pouco a pouco. Mas a mensagem que fica é que a gente tem que... A mensagem é assim, Moshe Rabbeinu se casou com a Tzipora. Como ele conseguiu chegar até a Tzipora? A Tzipora não estava no Egito. Sim. Por causa que ele foi perseguido, aí ele fugiu para Midian. Se ele não tivesse sido perseguido, não encontraria Tzipora. Ou seja, isso que o rei Salomão fala, Eloquim Mevakesh Nirdav, que é uma bênção muito grande quando alguém está te perseguindo. E Hashem faz um milagre muito grande, o leão fica rugindo, mas nunca te come, e você fala, então, se Hashem já me fez um milagre tão grande do leão não me comer, por que eu preciso de manhã, de tarde e de noite ouvir esse leão rugindo, eu fico morrendo de medo? Porque, por causa disso, Hashem deixa tudo que ele está fazendo para te ajudar. Por isso precisa do leão rugindo do seu lado. Senão, a sua vida seria um retardo. Sua vida seria um atraso de vida. Então, Hashem faz um milagre, que sempre tem alguém perseguindo, e aí você fica feliz que alguém está te perseguindo. Você fala, agora, chefe, você está com um problemão, né? Olha, agora você vai ter que deixar tudo que você está fazendo para me ajudar. Que coisa, né? Mas o que eu posso fazer? Essa é a sua Torá, você é obrigado a fazer. Você é obrigado a cumprir o que está escrito. Você é o primeiro a cumprir o que está escrito. E só uma pergunta, na questão, por exemplo, que o senhor disse, ali eu posso colocar, tipo, como se fosse o livre-arbítrio. Quando você tem a missão que a Hashem dá para uma pessoa má, para uma pessoa ruim executar, né? E aí eu, vamos supor, só o ruim que tem isso? É assim, no mundo tem que acontecer coisas boas e coisas ruins. O tribunal divino faz as contas. Quem vai ganhar uma grande bênção, uma coisa boa? Moshe Rabbeinu tinha que acontecer para ele uma coisa boa. Ele estava numa cestinha à beira da morte. Quanto tempo uma criança pode ficar numa cestinha no rio? E tinha que acontecer para ele uma coisa boa, dele ser salvo. Como aconteceu essa coisa boa? Hashem escolheu uma pessoa boa, que era Bate, a filha do faraó, que ela veio fazer uma coisa boa, ela veio se converter ao judaísmo, veio mergulhar no rio para se purificar das estátuas do pai dela. E aí Hashem, por meio dela, que era uma pessoa boa, fez uma coisa boa de salvar Moshe Rabbeinu. Agora... Então, aí entra o livre-arbítrio. Por exemplo, ela poderia não ter feito. Sim, só que Hashem dá para a pessoa boa a oportunidade de fazer uma coisa boa. Então, quando ele dá para a pessoa a oportunidade de fazer uma coisa má, se a pessoa é má, aí, ela pode usar. Aí entra o livre-arbítrio, aí assim, quando a Hashem dá para você, coloca na sua frente a possibilidade de maltratar alguém, a possibilidade de dar um coice em alguém, a possibilidade de dar uma patada em alguém,
é simplesmente pelo fato dessa pessoa ser mais fraca ou qualquer outro motivo que você se sinta à vontade de dar uma patada nessa pessoa e você se controla, para quem está decretado que vai levar a patada de outro. Mas quem vai para o inferno por ter dado patada é o outro, não você. Eu usei meu livre-arbítrio para o bem. Exatamente. Aí você se controlou, você usou o seu livre-arbítrio para o bem. O que está decretado para o outro, então Hashem vai procurar uma pessoa ruim para dar patada nele. E não você. Então, essa é a regra divina. Então, hoje é o dia Zayn de Adar, o dia 7 de Adar. Vamos acender uma vela no Ilui Nishmat de Moshe Rabbeinu, no mérito da elevação da alma de Moshe Rabbeinu. Diz o Arizal que Moshe Rabbeinu ele faleceu no deserto com toda a geração que saiu do Egito e que toda essa geração se reencarna na última geração. Moshe Rabbeinu é o Mashiach, toda aquela geração são os judeus que vão sair do exílio. E diz Lembrando o Rebbe, que a última geração é nós. E diz o Rebbe que essa última geração somos nós, nada mais, nada menos do que nós. Então vamos rezar forte hoje para que aconteça a Geulah imediatamente, nossa redenção final. Hoje é um dia muito propício para isso. Atzlachá, Briut, Parnassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom, muita alegria. Bekoltov.